no Jornal da Cidade dessa quarta-feira, 14 de junho de 2023, com ela. Laís Florencio. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Mário. A gente começa esses destaques, Renata, falando de um assunto bem sério. É que começou a repercutir nas redes sociais, né, o caso de uma mulher que acusa um advogado e professor aqui de Caruaru de ter cometido racismo contra ela, de ter chamado ela de macaca durante as festas no pátio de eventos no último sábado. A gente tem, inclusive, um vídeo em que uma amiga dessa mulher fica acusando, né, dizendo o que é que esse homem falou para ela. E a gente acompanha agora. Disse que ia bater na gente! Você não bateu em fora, mulher! Você falou assim! Você falou! E chamou ela de macaca! Você chamou ela de macaca! Você chamou! Me tirou! Eu vou chamar minha amiga de macaca, é doido! Doido do c... Minha mãe falou agora, ela é policial civil. Ela disse que isso está acontecendo agora, filme. Bom, e como quem acompanhou na experiência Rádio Cidade, né, tudo foi levado ali para aquela parte do COI, lá no Espaço Cultural, que é o Centro de Operações Integradas, onde tem delegacia e tudo mais. O caso veio à tona, Renata, depois do Conselho, né, Municipal de Promoção de Políticas para a Igualdade Étnico-Racial aqui de Caruaru divulgar uma nota sobre o caso. Nessa nota, o Conselho diz que repudia todo e qualquer ato de violência aos direitos humanos, principalmente no que diz respeito à igualdade étnico-racial em Caruaru, dentro ou fora dos festejos juninos. A nota termina dizendo que o Conselho espera pronunciamento das autoridades competentes para que o caso seja concluído com efetiva aplicação dos direitos, né, do que é das medidas cabíveis. A gente também procurou o juizado do Forró, né, que informou que foi instaurado pelo delegado de plantão uma portaria dando início ao inquérito policial para apurar essa suposta prática de injúria racial, cuja pena é de 2 a 5 anos. O caso não foi de competência do juizado especial do Forró, mas o juiz Mário Piraja Ribas Ramos afirmou para a gente, né, em conversa hoje, que acompanhou o caso, né, e que 8 pessoas foram ouvidas na ocasião, e isso aí essa investigação vai ser de responsabilidade da 88ª Seção de Delegacia de Polícia, que vai investigar e provavelmente ouvir outras pessoas. A gente também procuramos a Polícia Civil, Laís? a OAB, né, que ainda não se pronunciaram sobre o assunto, Renata, e a gente vai seguir acompanhando esse caso. Pois é, né? Uma coisa bem... A gente fala sobre isso quase todas as semanas, porque isso continua acontecendo, né? E aconteceu na nossa maior festa. A gente está aguardando, como a Laís bem disse, né, a resposta da Polícia Civil, porque não pode, se realmente aconteceu, isso precisa ser investigado, não pode ficar, não pode dar em nada, né, tem que dar, principalmente porque a pessoa envolvida é professor e advogado, né, então é uma pessoa esclarecida. É professor de quê, pelo amor de Deus? Se for comprovado, né, o crime. É uma pessoa esclarecida, né, então aí mesmo é que a gente tem que cobrar, tá? E o pronunciamento da OAB, né, que é importante. Afinal de contas, se for advogado mesmo, né, tem que ter OAB e não pode estar nos quadros, né? Não, se ele realmente é advogado, se for comprovado que realmente aconteceu, né? Não pode só ficar nas redes sociais, é preciso ir até o fim em relação a isso. E a gente reforça, né, Renata, que a gente também está à disposição da defesa desse advogado, caso queira se pronunciar, para falar a outra parte da história, né? A gente também busca esse contato para saber outros detalhes do caso. Exatamente, Laís. Mesmo porque o vídeo, né? No vídeo ele nega, mas a pessoa é bem incisiva e não foi a pessoa só lá, né? Foram várias pessoas que teriam presenciado. Então a gente sabe que tudo tem os dois lados, como Laís bem lembrou, o espaço está aberto para pronunciamento e que tudo seja investigado bem direitinho, porque se realmente aconteceu, precisa ser punido, e se não aconteceu, precisa ser esclarecido.
Pois é, Renata, agora mudando de assunto, mas ainda falando de um assunto polêmico, né? Ontem as redes sociais, inclusive o WhatsApp da Rádio Cidade, foi tomado de mensagens questionando sobre a instalação de radares em Caruaru, principalmente na estrada que dá para o bairro Xique-Xique e Vila Andorinha. Né? Esses radares realmente começaram a ser implantados aqui na cidade, mas a MTTC, que é a Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru, enviou uma nota à imprensa, né, para esclarecer como é que isso vai funcionar. Segundo o texto, né, esses radares só estão em fase de implantação e não estão funcionando por enquanto. De acordo com o texto enviado para a gente, a autarquia vai iniciar uma campanha educativa e informativa sobre os locais onde estão os equipamentos e também a velocidade máxima permitida em cada via. Ou seja, isso vai variar de uma rua para outra onde estão instalados, né? E depois dessa fase de testes é que vai acontecer uma calibração dos radares que vão durar 15 dias. E aí vão ser feitas ações educativas para conscientizar os motoristas e explicar tudinho. Mesmo estando com as placas, preste atenção, mesmo estando com as placas indicando uma certa velocidade nesse momento, após a fase de testes, é que elas poderão ser alteradas, tá? Para uma velocidade média da via e assim passar a funcionar. Então, por enquanto, permanece tudo do mesmo jeito. Acredita-se, Renata, que na próxima semana é que vão começar essas fases de teste e as ações educativas, para que as pessoas possam entender como vai funcionar, tá? Lembrando que não é só na via que dá para o Xique-Xique, outras vias da cidade vão ser contempladas com esses radares e a gente torce que dê tudo certo. Por fim, para a gente encerrar nossa participação por aqui, eu falo sobre a FENEARTE. Foi lançada ontem, né, a 23ª edição da feira, que é considerada a maior feira de artesanato da América Latina, né? E ela vai acontecer mais um ano no Centro de Convenções de Pernambuco, lá em Olinda, e a programação vai ser realizada do dia 5 ao dia 16 de julho. A expectativa do governo do estado é que mais de 5.000 expositores entre artesãos de Pernambuco, do Brasil e de outros países participem dentro dos 25.000 metros quadrados do pavilhão que vai ser alocado aí para a FENEARTE. São esperadas 300.000 pessoas com investimento de 8 milhões de reais, né? E a expectativa é que essa feira movimente neste ano 40 milhões de reais em Pernambuco. Claro que a gente vai seguir acompanhando, né, todos os detalhes aí da FENEARTE e da participação dos caruaruenses na feira. Eu lembro para vocês que o Jornal da Cidade começa às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, comigo, com o Rodrigo Miranda, e todo mundo está convidado a acompanhar. Volto com você, Renata. Obrigada, Laís, pelas informações. 8 horas e 40 minutos, WhatsApp Cidade.